E, por favor, não caia nessa de falsos profetas que podem dizer para você que o dízimo ele vem antes da lei. No caso de Abraão, pega a sua Bíblia, vamos analisar Gênesis 14, capítulo 14, versículo 18 a 20. Diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, por favor, entenda isso. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote, grave bem, sacerdote do Deus Altíssimo, porque nós vamos chegar em Hebreus ainda 7. Né? E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas suas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. Então, peraí, Abraão deu o dízimo de tudo? Sim. Em que contexto? Antes da lei. Certo? Então, muitos podem falar: não, peraí, o dízimo ele é antes da lei, então eu tenho que dizimar. Não se trata algo só da lei. Certo? Mas pense comigo. Abraão aqui ele dá o dízimo dos despojos e pense consigo mesmo, quantas vezes ele dizimou, certo? E se o dízimo aqui de Abraão é desculpa para falso profeta dizer que você tem que dizimar, porque vem antes da lei, diga para os que dizem para você isso, que a guarda do sábado, em Gênesis capítulo 2, versículo 3, também veio antes da lei. Cristo santificou o sábado. Certo? Se na boca dos falsos profetas o dízimo é para hoje porque é antes da lei, porque Abraão antes da lei dizimou, diga para eles que circuncisão antes da lei, Gênesis 17, 24. Eu fiz um esboço aqui antes de fazer isso. Amém? É necessário estudar, igreja, para não cair na boca, na lábia, né, dos falsos profetas. Amém? Por favor, eu estou mostrando na Bíblia. Se você quiser aceitar, amém. As coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Eu não posso forçar você a aceitar. Não. Mas quem é espiritual discerne tudo e de ninguém é discernido, como está escrito. Amém? Se você já tem uma opinião formada e não quer mudar, amém. É uma escolha sua. Mas a palavra quando diz eu vou que conhecer a verdade liberta, não é só do que o mundo vive lá fora, não. É liberta você dos falsos mestres também. Das heresias. Amém? Por que eu bato tanto nessa tecla? Será que não foi porque Jesus abriu os meus olhos? Entende? Será porque eu bato tanto na tecla da idolatria? Porque um dia será que eu não fui preso nela? Será que não é por isso? Então, se você quer ser livre, compartilhe a sua liberdade com alguém. Entende? Não deixa só para você, se pode ser benéfico para o outro. Amém? Então, compartilhe isso. Se alguém dizer para você, não, tem que dar porque foi antes da lei, tá bom. Então, circuncida também, guarde o sábado, seja coerente. Agora sim, irmãos, eu entro em Hebreus 7, né, versículo 5, né? Aqui é um contexto, né? Melquisedeque, ele era a figura de Cristo, ele apontava para Cristo. Melquisedeque era sacerdote, Cristo seria o sumo sacerdote, né? Melquisedeque, ele era rei de Salém, Jesus Cristo é rei, né? Melquisedeque, segundo o versículo 2, né? O segundo versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, certo? Aponta para Cristo que é eterno, né? A Bíblia não narra, entende? Aponta para... me travei aqui. Aponta para Jesus, amém? Então, entenda isso. O sacerdote de Melquisedeque aqui aponta para Jesus Cristo. Amém? Mas o versículo 5 é interessante. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Olha só que interessante. Os filhos de Levi que recebem o sacerdócio, então precisam de duas coisas para tomar o dízimo. Precisa ser descendente de Levi e ter o sacerdócio. E tem ordem segundo a lei. Não tem nada de nova aliança aqui. É segundo a lei. De quê? De tomar o dízimo do povo. Isto é, de seus irmãos. Que irmãos? Judeus. Ainda que tenham descendido de Abraão. Então, quem pode tomar os dízimos do povo? É os descendentes de Levi? Porque muitos pastores hoje cobram dízimo do povo, tomam dízimo do povo sem descender de Levi. Pensa nisso. Pergunta a teu pastor. Amém? Por quê? Então, entenda que os dízimos, eles eram para os levitas, né? Números capítulo 18, versículo 26. Abre aí. Números 18, 26.
E falou o Senhor a Moisés, dizendo, também falará aos levitas, e diz, quando receber os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança. Espera aí. Quem receberia? Os levitas. De quem? De Israel. Entende? Então não é o que o povo está pregando aí, não. Era para os levitas, os dízimos. Amém? Eles recebiam do povo de Israel. Glória a Deus. Amém? E voltando para Hebreus capítulo 7, olha só o que diz no versículo 8. E aqui, certamente tomam dízimos homens que morrem. Porém, aquele que se testifica que vive. Peraí, olha só. Aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Se referindo a quem? Aos levitas. Os dízimos eram para os levitas. É eles que recebiam do povo de Israel os dízimos. Não tem nada a ver com a igreja aqui recebendo dízimo. Amém? Continuando em Hebreus 7:9 diz, e para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu em encontro. Como assim? Entenda isso. Levi não havia sido gerado, certo? Então aqui, quando Abraão dá o dízimo, certo? Até Levi, que não havia sido gerado, dizimou através de Abraão. Ou seja, Levi não foi gerado, mas através de Abraão, né? Ele dizimou. Por quê? Porque Levi não havia sido gerado. Então, peraí. Se Levi aqui está pagando o dízimo através de Abraão, quem Abraão está representando? Levi. Então, Abraão aqui não está representando a igreja. Amém? A igreja primitiva nunca exigiu do povo dízimo. Eu te digo, você faz parte da igreja. A igreja começa em Atos. Você deve imitá-la, permanecer na sã doutrina, na doutrina dos apóstolos, como está escrito. Não tem outro fundamento a ser colocado. Então, ou você escolhe viver no que os apóstolos deixaram, amém? Ou viver no que o povo diz. Negligenciar o que é bíblico, né? E trocar o que é bíblico por eu acho, eu penso, o pastor diz, é o que a Bíblia diz. Amém? Tanto é que eu te convido a abrir e examinar o que eu estou dizendo. Amém? É a Bíblia que diz. E Hebreus 7,12 continua dizendo, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Para quem pega aquele versículo isolado, que a lei não pode mudar, vai ler Hebreus 7,12. Jesus disse que a lei, né, ele veio para cumprir, e ele cumpriu, certo? E não podia mudar até que tudo se cumpra, mas entenda, é até que tudo se cumpra, e já foi cumprido. E a Bíblia diz aqui em Hebreus 7,12, que havendo mudança no sacerdócio, há mudança na lei. Ou seja, o sacerdócio mudou, a lei mudou. Houve mudança. Então, quem é o sumo sacerdote hoje? Eu, você. Aliás, quem são os sacerdotes hoje? Eu e você. E quem é o sumo, o único sumo sacerdote? Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote sobre nós. Então, houve mudança no sacerdócio, como está escrito em Hebreus 7,12, e por isso houve mudança na lei. Certo? Hoje você não precisa de um sacerdote para se achegar a Deus. Por quê? Porque Pedro, em uma de suas cartas, vai dizer, vocês são geração eleita, né? Nação santa, sacerdócio real. Então nós somos sacerdotes. Nós podemos se achegar a Deus. Por quê? Porque o véu já se rasgou. A carne de Cristo já se rasgou. E nós podemos ter ousadia para entrar. Sem depender de um pastor, um líder, um sacerdote. Porque até em Apocalipse vai dizer, né? Que nós somos um reino de sacerdotes para Deus. Eu, você, os que têm a Cristo. Amém? Os que vivem debaixo da nova aliança são sacerdotes. Amém? Então, houve mudança no sacerdócio? Houve. Nós somos sacerdotes hoje. Então, tem mudança na lei. Abra aí em Gênesis 13, versículo 3. E ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Peraí. No capítulo 14, Abraão é aquele que dizima tudo, os despojos. Mas no capítulo 13 é aquele que tem gado, prata e ouro. Então, se o que o povo diz aí eu não duvido, né? Não, você tem que dar dízimo de tudo que cai na sua mão. Então, me mostra Abraão na Bíblia dizimando prata, ouro e gado. Era só dos despojos. Amém? Então, não caia nessa de que tudo que chega na sua mão você tem que... Não, não caia. E também nunca deixe alguém, irmãos, dizer para vocês que quando a Bíblia fala que Jacó fez um voto e dízimo, né, de dar tudo quanto recebia, entenda que voto é uma coisa pessoal. Era uma coisa de Jacó.
Ele decidiu dizimar, entendeu? Então era uma coisa pessoal, entende? Se você tem que dar voto porque se você tem que dar isso porque Jacó fez um voto, então por que você não rapa a cabeça? Imitando Paulo, que também fez um voto. Olha só, Atos 18. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos, dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cesareia, porque tinha voto. Então, peraí, se eu devo dizimar porque Jacó fez um voto, eu tenho que rapar a cabeça porque Paulo fez um voto? Não, era uma coisa pessoal de Jacó, era uma coisa pessoal de Paulo. Ana fez um voto de entregar Samuel a Deus, mas era uma coisa pessoal de Ana. Entende? E só para terminar, igreja, olha só o que está escrito em 2ª Epístola de Pedro, 2 Pedro 2, versículo 1 a 3. Vou ser bem rápido, porque eu tenho pouco tempo aqui no vídeo. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. Entenda isso, isso é forte. Trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, amor ao dinheiro, farão de vocês negócio. É o que está acontecendo hoje. Com palavras fingidas, tu está roubando de Deus. O devorador aí, cuidado. O devorador lá é simplesmente gafanhoto. Você não está roubando de Deus. Então eles vêm com palavras fingidas. Ó. Por quê? Avareza. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, a sua perdição não dormita. Entende? Então entenda isso, igreja. Existem muitos falsos profetas que não estão interessados com a sua alma. Amém? A Bíblia fala que o ladrão ele não veio senão para matar, roubar e destruir. Entenda que esse ladrão aqui, ele se trata de líderes falsos. Amém? Então o líder não está nem aí. Amém? Para sua alma. Aquele que eu falo de falso profeta. Entende? João 10 mostra Jesus como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, enquanto mostra um ladrão que não vem para matar, roubar e destruir. Certo? Aquele que vê o lobo e foge não pode ser chamado de pastor. Porque o pastor se interessa com a alma da ovelha e não com a lã da ovelha. Entende? Então entenda isso. Eu não estou aqui para criar polêmica. Amém? A palavra me libertou, também vivia isso, essa prisão. O sistema te prende, o sistema ele oprime a pessoa, o sistema até te força de uma certa forma, porque introduzindo medo são palavras fingidas, como está escrito em 2 Pedro. Mas eu estou aqui para te alertar. Amém? Jesus Cristo me libertou. Você pode viver de ofertas voluntárias. Né? Como a igreja primitiva, você pode ser voluntário. Você não precisa de um valor estipulado. Você pode ver as páginas da nova aliança de forma linda, a glorificar a Deus, ainda que você não se prenda em 10%. Amém? Compartilhe essa palavra, esse ensino com mais alguém. Porque pode ser que você deixe uma palavra dessa, porque quem sabe, eu não estou afirmando, mas quem sabe essa palavra pode chegar a alguém que está sendo enganado, que não tem nada em casa, mas tem que tirar para dar o dízimo. Entende? Onde mãe precisa de remédio em casa, não, mas é o dízimo, não tem nada disso. O remédio da tua mãe é mais importante, as suas contas para pagar é mais importante. Amém? Ladrão é quem não paga a conta, e não os que não dizimam. Então paga suas contas, isso é mais importante. Amém? Compartilhe esse ensinamento para a glória de Deus. Deus te abençoe, se inscreva, compartilhe. E mais uma vez deixar claro aqui que a intenção não é polêmica, amém? É expor a verdade, porque é de mim. Aliás, porque para isso eu fui chamado. Então, tá na bênção. Um abraço em Cristo Jesus. Amém.